Oiê, vamos falar da UERJ? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para você poder entender um pouco mais do que a UERJ quer de você quando a gente fala da parte de inglês no exame de qualificação 1 e 2, a gente vai falar aqui sobre 3 perguntas que costumam cair com uma certa frequência quando a gente fala da parte de inglês, que podem te ajudar, inclusive, com outras partes, porque a gente tem perguntas parecidas, mas aqui eu vou focar um pouco mais no que mais caem em inglês e que depois posteriormente pode te ajudar com as outras partes. Quando a gente fala de línguas modernas, a gente vai ter que geralmente a UERJ coloca um texto bem longo, com umas 40, 35 linhas, que vai falar de um assunto muito específico que vai discorrer e você vai ter vários tipos de perguntas que podem aparecer. É muito comum que a gente tenha, assim, de fato, perguntas que vão para a parte mais gramatical, ou senão que você tem que fazer uma interpretação do texto completo, da opinião do autor, mas eu queria falar de outras perguntas que caem com mais frequência, porque lógico que você pode ter um texto e você tem que interpretar o texto, ou se tem uma parte gramatical e depois você tem um aspecto gramatical, mas tem outras perguntas que também caem numa certa categoria que é bom você prestar atenção. A primeira delas é quando a gente fala da relação entre dois parágrafos. Pode ser que você tenha que relacionar um parágrafo que apresentou uma ideia e o outro que desenvolveu, ou o outro que mostrou um exemplo e o próximo que vai explicar a relação desse exemplo. Logicamente que também vão ter outras perguntas que são apenas de um único parágrafo, mas quando você já consegue fazer uma compreensão muito boa a respeito de relação entre parágrafos, fazer uma interpretação de um parágrafo só é uma coisa que você vai fazer com uma certa naturalidade e com muita facilidade. É uma coisa que ajuda também você a fazer com que você não necessariamente precise ler primeiro o texto, depois ir para a pergunta e ter que ler o texto antes. Porque você organiza nas perguntas que você já pode ver do parágrafo 1, do parágrafo 2, do parágrafo 3, já dá uma noção mais geral do que você vai ler do texto e você não precisa necessariamente ler o texto primeiro e depois você lê as perguntas e aí lê o texto de novo. Você não precisa ficar lendo o texto mais do que uma vez só. Um outro tipo de pergunta é quando a gente vai falar da semelhança de usos do que a gente tem tanto de elementos coesivos quanto também de pronomes ou até outros elementos de uma oração. A gente vai ter que é muito comum que a gente vai ter retomadas de ideia, ou até mesmo quando você tem um pronome sendo utilizado, que você vai ter outras orações que vão mostrar uma forma semelhante daquele uso, ou se não, uma forma diferente daquele uso. Então é uma coisa interessante de você perceber como você retoma ideias, como você apresenta ideias, inclusive como que você pode fazer com que você fale a mesma coisa sem necessariamente utilizar as mesmas palavras. A UERJ tem uma certa mania de não necessariamente colocar a mesma ordem ou mesmas palavras para quando você precisa da resposta. Então você vai encontrar no texto com um tipo de palavra e as respostas com outros tipos de palavras. Então, muito frequentemente você não vai encontrar o que aparece de resposta no texto como uma alternativa. Então tome cuidado, saiba bem utilizar sinônimos, antônimos e palavras que possuem o mesmo significado para não ficar dependente desse vício de eu achei aqui a escola de Massachusetts e eu vou encontrar nas alternativas escola de Massachusetts. Isso não vai acontecer. Por fim, uma coisa muito comum que também pode acontecer é você ver o valor, o significado e o uso de expressões, gírias e jargões ou até mesmo de expressões da língua inglesa para você poder mostrar qual que é aquele valor que está sendo utilizado ao longo da oração, ou até um uso de alguma coisa que, se você for traduzir e você for desatento, talvez você pegue por um uso só. Que nem, é muito comum que muitas pessoas utilizem o like como uma forma de comparação de igualdade. Mas aí que tá, o like, se ele for só traduzido, ele fica como só o significado de você gostar. Então é por isso que pode cair uma pergunta que vai utilizar essa parte do like como um outro tipo de utilização que não necessariamente é esse do verbo gostar. E aí fica a atenção de você saber como que você consegue analisar o uso, qual que é o significado, qual que é o valor dele dentro da oração, que muito provavelmente pode cair umas 2, 3, uma pergunta, isso ao longo do texto inteiro, para você poder avaliar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, como que a gente tem a parte de inglês da UERJ. Lógico que também tem outras línguas que caem ao longo da UERJ, como o francês e o inglês, e também a parte de linguagens, mas aqui eu queria focar um pouquinho mais nas perguntas específicas da parte de inglês. Tem algumas perguntas parecidas como essas que eu falei nas partes de espanhol, francês e também de linguagens, que também caem com uma certa frequência. Mas essas que eu falei aqui é mais da parte de inglês que cai com uma certa frequência.
E você tem alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar? Escreve nos comentários, por gentileza. Vale lembrar também que meu curso de inglês está disponível no link aqui embaixo do vídeo, ou se não, você escaneando o Discord QR, para utilizar o cupom e pagar por R$40 pelo curso completo. Você vai ver tanto exercícios de vestibular, exercícios de tópicos gramaticais e também de estrutura, e também outras coisas para você poder ficar bem fluente no inglês, tanto para poder falar, fazer exercícios de vestibular e utilizar para sua vida inteira. E se você não gostou do curso, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso completo sem problema nenhum. E assim como eu falei para você, tem outras partes também que caem do que a gente vai explicar sobre as línguas que acontecem dentro da UERJ. Então, tem um vídeo que eu já falei a respeito do que a gente tem da parte de espanhol dentro da UERJ, ou se não, você quer ver um pouco mais a parte de linguagens dentro da UERJ também de português. Se você quer ver um pouco mais de inglês, tem uma playlist a qual eu faço exercícios e eu explico também a linha de pensamento deles, da UERJ, tanto do que a gente tem em 2025, 2024, de outras edições e dos exames de qualificação 1 e 2, para você poder ficar bem tranquilo para poder fazer a prova. Já ficamos por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!